disso fornecer benefícios para você, qualidade de vida, não tem a ver com você, existe um propósito maior. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a causa é maior, e a causa sempre vai ser maior, e as dificuldades sempre serão menores. Esses são os 3 pontos que fazem com que a gente se mantenha no propósito. E o que eu vou compartilhar aqui essa noite é como se fosse uma continuação daquilo que a gente já conversou, tá? Mas antes eu queria me apresentar bem rapidamente. Eu sou o Felipe, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, cresci no Rio, mas nos meus 23 anos, 22 anos, eu deixei o meu trabalho, finalizei minha faculdade, deixei meu trabalho, fui fazer seminário em Minas e fiquei 2 anos estudando em Minas, num seminário chamado Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que é vinculado à Igreja Batista da Lagoinha. E nesse período eu aprendi e cresci muito, me formei como bacharel em teologia e no meu 3º ano eu tinha a opção de fazer algum trabalho voluntário, algum trabalho em algum projeto vinculado à escola. E um dos projetos que eles tinham era lá no Nepal, e eu fui em 2015 para o Nepal e passei o meu ano todo de 2015, basicamente o ano todo, nesses projetos no Nepal. E lá a gente teve a oportunidade de falar sobre Jesus para pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus, que não conheciam a Deus, que não conheciam a Bíblia. E a gente viveu momentos ali marcantes na nossa vida e testemunhos marcantes. E um deles foi o terremoto que aconteceu lá naquele ano, que também foi um momento de muita aflição, mas onde a gente viu a mão de Deus naquele país e a gente pôde abençoar a vida de tantas pessoas. Após isso eu voltei no final de 2015 e no início de 2016 eu me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha irmã já morava lá e eu fui para lá e eu comecei a congregar lá na Primeira Batista. Até então eu era metodista no Rio, né? Como a minha irmã já estava na Batista, eu acabei indo para a Batista. Perdão, pastor, mas tudo bem. Mas a gente entende que a denominação é algo organizacional, mas que é um só reino, é um só Espírito, é um só Evangelho, e a gente trabalha em prol disso, todos juntos. E eu conheço a Jéssica e o Eduardo já há muito tempo, né, há mais de 10 anos. E nesse período que eu estive em Campo Grande, durante o ano de 2016 e 2017, quando eu estava na igreja, a igreja lá é uma igreja muito grande, hoje a gente está passando um pouco de mais de 7.000 membros. E quando eu estive lá, eu comecei a orar muito forte pela igreja, porque eu falei: Deus, se o Senhor me colocou nesse lugar, e eu vou ficar aqui até não sei quando, eu queria que o Senhor fizesse aquilo que está no seu coração em relação à minha vida, em relação a esse local. E durante esse ano de 2016 e 2017 foram longos anos de muito trabalho e nenhum resultado. E a gente ia no culto que acontece no sábado à noite, que é o culto de jovens, e a gente olhava a igreja um pouco vazia, muito fria, e a gente orando por aquilo. E em 2018, inexplicavelmente, parece que Deus nos visitou naquele local e algo começou a acontecer. E os jovens daquela igreja começaram a se despertar, começaram a ir para a célula, começaram a ir para os cultos, começaram a participar de tudo, começaram a se engajar. E hoje a gente está com um movimento lá de células de jovens, de culto de jovens, que varia entre 500 a 600 jovens. E a gente tem por volta de quase 100 voluntários trabalhando todo sábado para alcançar novas pessoas que chegam até a igreja. E a gente tem visto que não tem a ver com estrutura, que não tem a ver com nada, mas tem a ver com a mão de Deus sobre a nossa vida e o quanto a gente se dispõe a pagar o preço para que isso aconteça. Então Deus tem vindo até nós. E é muito engraçado porque há 10 anos atrás eu estive aqui nessa mesma igreja, em 2008, 2007 ou 2008, não lembro direito. E a realidade que eu vejo hoje aqui é completamente diferente. E eu olho para lá e olho para esse lugar e eu vejo que a mão de Deus também está sobre esse lugar. Essa igreja cheia de pessoas que com certeza estão com o coração queimando para ver Deus trabalhando sobre a sua vida e sobre a vida dessa cidade. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, pode abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 3:12, você pode abrir aí, deixar ela aberta porque a gente vai caminhar por esse pedaço, por esse capítulo de Paulo à igreja de Filipos. Quem aqui concorda comigo que a vida é difícil? A vida é difícil, né? Quando você olha olho para a Elisa ali, que a gente esteve junto durante esse período, olho para algumas crianças, eu olho e falei: meu Deus, essas crianças não sabem nada ainda.
não tem boleto para pagar, não sabe nada da vida. E quando a gente vai passando por alguns processos, quando a gente é adolescente, a gente olha para a vida jovem e fala, uau, deve ser demais. Aí quando a gente chega nos jovens, olha para os adolescentes, cara, era tão bom, né? Aí isso vai piorando, né? A gente chega no adulto, olha para os jovens, era tão bom. Aí eu imagino quando eu tiver filho, e depois for mais velho e tal, eu vou olhar para essa vida de hoje e falar, nossa, era tão bom, não sabia de nada, inocente, né? E a vida é difícil. E a vida sempre foi difícil e ela sempre vai ser difícil. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é como viver de verdade. Como você consegue viver de verdade. Porque existe uma diferença muito grande em olhar para essa vida e ver o que a vida nos traz e a gente sobreviver dia após dia, só pensar no dia de amanhã e acordar e mais um dia eu vou conseguir e viver de verdade. É muito diferente. É muito diferente. E eu quero compartilhar com vocês sobre o que é viver de verdade através da vida de Paulo. Para essa igreja de Filipos, eu quero trabalhar com vocês 3 pontos que Paulo nos traz nesses versículos do 12 ao 21. E na primeira parte desse capítulo, do 12 ao 14, ele vai falar sobre o primeiro ponto de como a gente descobre como viver de verdade. E ele vai falar assim, se você quiser ler comigo ou se aparecer aqui a gente lê junto. Versículo 12, capítulo 3 fala: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nessa primeira parte a gente vê Paulo falando sobre algo que ele corre atrás, que ele persegue, que ele tem como objetivo, e ele fala, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, porque nos versículos anteriores ele falou o que ele era. Ele falou, eu sou isso, eu sou judeu, sou hebreu, eu fiz tudo isso, eu sou circuncidado ao 8º dia, tal. Ele vai falando sobre tudo isso, e ele fala que tudo isso que ele tem como título, ele considera como esterco. E ele entende que o que ele precisa fazer é buscar a Cristo. E aí ele fala, não que eu já tenha conseguido, não que eu já tenha alcançado essa perfeição, não que eu já tenha obtido isso que eu busco, mas eu prossigo para alcançar isso. Eu corro uma corrida onde eu não olho para os lados e muito menos para trás, porque eu tenho um alvo que eu preciso alcançar. Então o primeiro ponto que a gente aprende através da vida de Paulo sobre como viver de verdade é que você precisa esquecer o teu passado e prosseguir. Esquecer aquilo que você viveu e prosseguir. Esquecer aquilo que te marcou, que te feriu, que te machucou, que te fechou, que te bloqueou. Esquecer isso e prosseguir. A gente está falando aqui dos maiores apóstolos que já viveram, mas a gente também está falando dos maiores perseguidores da igreja que já viveu. Quando Paulo fala, eu esqueço daquilo que eu vivi, ele está falando, eu esqueço daquela época onde eu perseguia os meus próprios irmãos e matava eles. Onde eu perseguia as famílias, tirava eles das suas famílias, jogava eles em locais onde eles ficavam presos, onde eles eram mortos. Eu me esqueço disso. Eu me esqueço disso, porque existe algo que eu estou prosseguindo, que eu estou querendo alcançar, que é muito maior do que isso que eu vivi. Que está muito além daquilo que eu vivi. Que consegue olhar para o meu passado sujo e imundo, mas eu olho para uma glória que vem, para um Cristo na qual eu quero alcançar, e isso faz com que eu continue a minha corrida sem olhar para trás. Então o primeiro ponto é, esqueça e prossiga. Esqueça e prossiga. No momento em que Jesus morreu naquela cruz e o seu sangue foi derramado sobre a nossa vida, ele estava falando sobre um homem e uma mulher novos, que foram feitos novos, e a partir de hoje tem uma nova vida, e tudo que aconteceu para trás precisa ser esquecido. Não esquecido, apagado da memória, mas esquecido sem nos bloquear, sem nos travar nessa corrida que a gente precisa seguir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esqueça e prossiga. Em Lucas 9, 62, a gente vai ver Jesus falando sobre aquele que põe a mão no arado. O que acontece? Não pode olhar para trás. É isso que Paulo está falando. Ele está falando, quando a gente entra nessa corrida, quando a gente entra em algo que a gente visualiza que existe uma linha de chegada, algo que eu quero alcançar, a gente não pode simplesmente voltar para trás.
A gente não pode olhar para quem está correndo à nossa volta ou para os corredores atrás, porque se a gente fizer isso, no meio da corrida a gente vai se perder, vai tropeçar e não vai conseguir alcançar aquilo que a gente precisa. É isso que Paulo está falando. E quando ele fala assim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, ele está falando assim, eu persigo essa vitória como se eu fosse alguém caçando um bicho no meio da mata, e eu preciso alcançar esse bicho e perseguir ele até alcançá-lo. Ele está usando essa mesma expressão, e ele fala de um chamado celestial. Ele fala que no fim dessa corrida existe algo que chama pela gente, algo que clama pela nossa vida, algo que está gritando o nosso nome, chamando o nosso nome para que a gente continue nessa corrida. E essa pessoa clamando pelo seu nome é o próprio Cristo, falando, vem, vem, prossiga, continua, esquece e vem para mim, porque existe algo celestial e glorioso esperando pela sua vida. Esquece o que aconteceu e só prossiga. É isso, esquecer e prosseguir. Nós precisamos ir atrás desse prêmio. E uma coisa engraçada é que o tempo todo Paulo ele vai utilizar essas expressões onde a gente percebe que existe uma responsabilidade divina sobre a nossa vida, mas existe uma responsabilidade humana. E a gente não sabe exatamente onde isso se encontra, ou onde é um momento que eu sei que aqui é comigo, aqui é com Deus, a gente não sabe onde isso se encontra, mas a gente entende que existe um Deus clamando pela nossa vida e chamando a gente para essa corrida, mas existe também a gente se colocando nessa corrida à disposição de continuar prosseguindo. Então existe um chamado de Deus, algo divino sobre a sua vida te atraindo, mas existe a sua responsabilidade de falar assim, eu preciso correr essa corrida até o fim, eu preciso perseguir essa coroa até o fim, e isso está nas suas mãos. Não é o pastor aqui da igreja que vai conseguir fazer você correr sua corrida, não é sua esposa, não é seu namorado, não são seus pais, não são seus filhos, é você e você. É você com Deus, é você chegar na sua vida e falar, Deus, eu preciso do Senhor mais do que qualquer outra coisa, eu preciso continuar correndo essa corrida, porque a vida não é fácil, e se eu não correr essa corrida até o fim, alcançar esse prêmio, esse chamado que clama pela minha vida, a minha vida vai ter sido em vão, não vai ter valido de nada. Eu vou ter chorado nessa vida, eu vou ter talvez sido perseguido nessa vida, ter sofrido muito nessa vida como a gente sofre, e ela vai ter sido em vão, porque eu não estou correndo a corrida que precisa ser corrida. A gente precisa correr essa corrida, se preparar essa corrida, alcançar a Cristo nessa corrida. E a gente não pode olhar para trás. E ele continua lá no versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu falei um pouquinho dessa expressão no sábado à tarde. E o que Paulo está falando aqui? Ele falou, olha, essa corrida, isso que a gente persegue, essa corrida que todos nós estamos caminhando e andando na mesma direção, não tem outra saída. Ele fala aqui, se você pensa de modo diferente disso, ele não fala, está tudo bem ou tranquilo. Ele fala assim, Deus vai te esclarecer. Por quê? Porque não tem outra solução. Se você não entrou nessa corrida, ou se você ainda não se conscientizou que existe uma corrida e existe algo que a gente precisa perseguir, você está errado. É isso que Paulo está falando. E Deus vai te esclarecer, porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Ou você entra nessa corrida e vai até o fim, ou você simplesmente vai receber um prêmio que Paulo vai falar logo depois, que não é muito agradável. É isso que Paulo está falando. E ele fala, vivamos de acordo. A gente precisa viver com aquilo que a gente já alcançou, com aquilo que a gente já recebeu. Então, se você aqui nessa igreja veio nesse congresso que aconteceu aqui, ou em tantas outras pregações que tem nesse lugar, você já recebeu tanto de Deus, você precisa viver de acordo com isso. Viver de acordo com isso é continuar nessa corrida, é esquecer do que aconteceu e prosseguir. Você precisa. E se você pensa diferente disso, Deus vai te esclarecer, Deus vai te revelar, Deus vai abrir os seus olhos. E a gente precisa seguir essa regra até o fim. Vocês já viram a pessoa simplesmente de um dia para a noite decide e fala assim, eu vou correr uma maratona? A pessoa ela se prepara, ela treina até ela conseguir alcançar aquele objetivo. A mesma coisa é a gente. No meio dessa corrida a gente está se preparando, a gente está na igreja, a gente está na célula, a gente vai para o discipulado, os pastores pregam aqui, a gente recebe de Deus, isso vai nos preparando, nos capacitando, nos ativando para a gente continuar e prosseguir nessa corrida. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa continuar, esquecer e prosseguir. E aí, eu tenho uma ilustração, eu comentei um pouquinho também disso no período que eu estive aqui à tarde. E quando eu estava no meu período no Nepal, aconteceu a situação do terremoto e a gente teve uma opção
muito tranquila da gente simplesmente deixar o país quando aconteceu o terremoto, até por uma segurança. E os missionários, alguns estavam deixando o país. E a gente optou por continuar, a nossa equipe optou por continuar, mesmo talvez passando por alguma situação difícil ou perigosa. A gente decidiu permanecer e continuar nessa corrida, porque a gente entendeu e fomos direcionados por Deus que Deus ainda queria nos usar naquele local. E por essa decisão, muitas portas foram abertas e muitas pessoas foram alcançadas. Inclusive, um pouco antes da gente retornar ao Brasil, a gente encontrou muitos nepales, muitas pessoas daquela região que vieram ao nosso encontro e eles falaram exatamente assim. Eles falaram: olha, vocês poderiam ter deixado o país no momento que aconteceu o terremoto, voltado para suas casas, voltado para sua família, mas vocês decidiram permanecer. E quando vocês fizeram isso, a gente olhou para vocês e nosso coração se abriu. E a gente pôde ouvir a palavra de Deus através da sua vida de forma totalmente diferente. Precisamos prosseguir. Deus tem algo, eu não tenho dúvida disso. Eu não conheço ninguém aqui, mas eu não tenho dúvida disso, que Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem algo grandioso para a sua vida preparado. E as pessoas que se colocam nessa corrida, Deus levanta e leva essas pessoas a lugares que elas nunca imaginaram. Deus faz com essas pessoas coisas que elas nunca imaginaram. Eu vejo isso acontecendo. Quando eu vejo um jovem lá na igreja e ele se coloca, ele vira para mim e fala: cara, eu quero caminhar com Cristo, eu quero queimar por Cristo, eu quero fazer aquilo que ninguém nunca fez. Eu falo: amém, vamos caminhar e entrar nessa corrida. E essa pessoa entra nessa corrida e eu começo a ver ele fazendo coisas que a gente nunca viu, e dando testemunhos de pessoas que a gente nunca viu, nunca ouviu. Então, quando você se coloca nessa corrida, esquece daquilo, esquece daquelas bagagens que te prendem e te prendem o teu caminho, te desaceleram, e você prossegue para o alvo, porque sabe que tem um chamado na sua vida. Você consegue coisas que você nunca imaginou que conseguiria, e só Deus pode fazer isso na sua vida. Você não pode fazer isso com o seu emprego, com a sua faculdade, com a força do seu braço, com o seu dinheiro. Você não pode. É só Deus que pode ir sobre a sua vida e te levar a lugares que você nunca imaginou, e de fato, ter uma vida incrível. Ter uma vida incrível. Sabe essas vidas que esses filmes que a gente vê de Hollywood, e tem o filme de ação, aí o cara faz tudo, o cara é tipo o cara, e a gente olha e fala: nossa, caramba, é isso que eu queria viver e tal. Ter uma vida com Deus é muito mais do que um filme. Ter uma vida com Deus é viver uma vida incrível, cheia de adrenalina, cheia de poder, cheia de ousadia, que você começa a ver as coisas acontecendo à sua volta e você fala: cara, eu não sei como isso é possível, mas Deus está sobre a sua vida. Isso é ter uma vida incrível. Isso é viver de verdade. Isso é viver de verdade. O segundo ponto que Paulo vai tratar é que nós não devemos pensar nas coisas terrenas. Nós devemos pensar nas coisas eternas. Esse é o segundo ponto. Lá no versículo 17 ele vai falar assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Ou seja, existe um padrão a ser seguido. Existe um padrão que nos guia nessa corrida. E ele continua: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, e eles só pensam nas coisas terrenas. Ele está falando assim: existe algumas pessoas que não têm vivido de acordo com o padrão que a gente apresentou para vocês. Existem algumas pessoas que elas vivem de uma outra maneira, e ele usa essa expressão: o seu Deus é o estômago. E o que quer dizer com isso? Essa expressão é usada para Paulo para ilustrar aquelas pessoas que tem até uma expressão que a primeira vez que eu vi aqui foi inclusive aqui em Minas, que tem o rei na barriga. Vocês conhecem essa expressão? O que quer dizer a pessoa que tem o rei na barriga? O que quer dizer, gente? É uma pessoa que o quê? Se acha orgulhosa, ego, né? Essa pessoa que tem o Deus na barriga. Então, quando Paulo vira e fala assim: esses que vivem como inimigos da cruz, eles têm o Deus é o estômago, ou seja, o próprio Deus dele é o umbigo dele, a pessoa que só olha para ele. E ele fala: essas pessoas que vivem para eles mesmos, o que acontece? Elas só pensam nas coisas terrenas. Ele não está falando assim que elas pensam nas coisas terrenas, porque nós pensamos nas coisas terrenas. Eu falei aqui de boleto, né? A gente tem conta para pagar, tem que cuidar das coisas, tem que estudar, tem que trabalhar. Isso são coisas terrenas e nós devemos fazer porque isso nos dignifica. Isso faz parte do que a gente precisa fazer nessa terra. Mas ele está falando de pessoas que só pensam nisso. Só pensam nisso, onde elas depositam a confiança delas ou no emprego, ou no dinheiro, ou naquilo que elas têm intelectualmente. Essas pessoas, ele vai falar que é o quê? São inimigos da cruz de Cristo.
são inimigos da cruz de Cristo. Vamos fazer um exercício bem rápido. Feche seus olhos aí para a gente fazer esse exercício. Agora pensa comigo. Os olhos fechados é só para a gente se concentrar, tá, gente? Não é nada místico não, tá? Pensa comigo. O que, se fosse tirado de você, você já não teria mais alegria para viver? O que se tirassem de você, você no dia seguinte fala: eu não tenho mais por que viver. Eu não tenho mais identidade. Eu não sei mais quem eu sou. Pode abrir os olhos. Se algo veio à sua mente, é possível que isso possa ser um Deus na sua vida. E é possível que isso esteja tomando toda a sua energia e todo o seu fôlego enquanto você vive aqui nessa terra. E é possível que isso aí esteja deixando você paralisado para não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Estava compartilhando com algumas pessoas sobre um livro que eu li, né? Novamente eu vou comentar sobre ele, Tim Keller. Ele tem um livro que se chama Deuses Falsos. Nesse livro ele compartilha um pouco sobre os deuses da nossa época. E a gente tem muitos deuses aqui, né? Dinheiro, sexo, relacionamento, poder. Só que é muito simples eu chegar e falar para você que tem esse Deus, tem esse Deus, tem esse Deus, e isso não trazer nenhum link com a sua realidade ou com a minha realidade. Isso fica muito distante da gente. E aí quando a gente lê esse livro, ele se aprofunda nisso, e ele começa a trabalhar algumas coisas muito profundas, e ele fala assim: um Deus falso, um Deus que não é o Deus verdadeiro, ele nunca é algo ruim. Nunca é algo ruim. Por exemplo, você trabalhar e ganhar dinheiro, isso é ruim? Isso é ruim, gente? Não, claro que não. Você amar o seu filho, isso é ruim? Você amar o seu marido, sua esposa, isso é ruim? Nada disso é ruim. Nada disso. São causas nobres. Só que quando você pega isso e você substitui a Deus e coloca isso em primeiro lugar, aquilo que é bom passa a ser péssimo. E é muito impressionante que hoje a gente pode até dar uma desculpa, mas eu falo: mas eu trabalho porque eu preciso sustentar minha família. Eu cuido do meu filho, é claro que eu amo meu filho. São causas nobres que elas são uma máscara para a realidade que está no seu coração, onde aquilo toma todo o seu tempo, suga toda a sua energia e você deixa de viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Isso te paralisa de correr essa corrida. Então quando Paulo fala assim, essas pessoas que têm o Deus no estômago, elas só pensam nas coisas terrenas, elas só têm mente para o que está acontecendo aqui agora, elas só pensam no dia de amanhã, elas só pensam no que elas vão conseguir construir aqui agora. E ele ainda utiliza uma expressão: essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso. Elas têm orgulho daquilo que elas deveriam ter vergonha. Aquilo que é triste, que traz vergonha, elas têm orgulho disso. Por quê? Porque elas só pensam nas coisas dessa terra. E o objetivo delas é construir um império aqui nessa terra, eles, com bens materiais dessa terra, e por causa disso elas fazem qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí ele vai falar no versículo anterior: quanto a estes, o seu destino é a perdição. Aqueles que não entraram na corrida e não estão correndo a corrida, tentando alcançar aquilo que Deus tem para a vida deles, que Deus tem chamado para você correr essa corrida, aqueles que não fazem isso, são aqueles que só pensam nessa terra. E esses que só pensam nessa terra, o destino deles é a perdição. Eles estão correndo uma outra corrida, eles estão para o lado oposto, eles estão indo em direção a algo que vai ser eternamente destruição. É isso que está acontecendo. Essas são as pessoas. E o engraçado é que Paulo aqui está comunicando para uma igreja. Ele não está falando de pessoas do mundo, ele não está falando de pessoas lá fora, ele está falando para dentro de uma igreja. Para a igreja de Filipos, ele fala: existem pessoas no meio de vocês que têm o Deus no estômago, que só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas caminham para a destruição. Então esse segundo ponto que Paulo nos traz é: nós precisamos pensar nas coisas que são eternas. A nossa mente precisa ser cheia daquilo que é eterno. A nossa mente precisa estar pensando aqui na terra para resolver os problemas aqui da terra, mas também pensando lá no céu quando a gente alcançar a glória com Cristo. Por quê? Porque eu estou correndo uma corrida que esse é o meu objetivo. E se eu estou diferente disso, Deus vai abrir os meus olhos. E se eu estou correndo o contrário disso, eu estou indo em direção à perdição. Paulo não tem um meio termo aqui, ou há uma palavra um pouquinho mais tranquila. Ele está falando: ou é essa corrida, ou é a destruição. E se você ainda não entendeu na corrida que você está, Deus vai abrir os seus olhos. É isso que Paulo fala. É isso que Paulo compartilha com a gente. Não tem outro destino. E aí, Paulo ele vai trabalhar o terceiro ponto com a gente. Primeiro ele fala que nós estamos numa corrida. Segundo, ele fala que nós precisamos pensar nas coisas eternas. E terceiro ponto ele vai falar: viva com a cidadania correta. Viva com a verdadeira cidadania.
Como viver de verdade? Correndo a corrida, pensando nas coisas eternas e vivendo a verdadeira cidadania. O Felipe Marcel, ele usou uma expressão que eu também adoro muito, que é embaixador. E a pessoa, quando ela é embaixador de algum país, por onde ela caminha, ela pisa, e aquele pedaço de solo onde ela pisa se torna o solo daquele país que ela é embaixadora. A mesma coisa é a embaixada daquele país, aquele espaço ali pertence àquele país. Então, quando nós entendemos que nós somos embaixadores de Cristo, nós temos outra cidadania, como se o nosso passaporte tivesse lá pregado, brasileiro e cidadão dos céus. E aí Paulo está falando, além de correr, além de ter a coisa naquilo que é eterno, vocês precisam viver durante essa corrida, durante essa vida, a cidadania correta. E lá no versículo 20 ele vai falar assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele está falando assim, existe uma cidadania minha e sua que é dos céus. Vocês são cidadãos aqui do Brasil, mas vocês também são cidadãos dos céus. Vocês pertencem ao céu. Então a cultura que está no céu, os princípios que estão nos céus, eles precisam reger a sua vida nessa terra. Nós precisamos participar da lei aqui do Brasil, da cultura brasileira, da cultura mineira, mas existe uma outra cultura, alguns outros princípios que regem a nossa vida, e isso é ter uma cidadania dos céus. Isso é viver como um cidadão dos céus. Então nós precisamos caminhar essa corrida com isso. E aí ele vai falar aqui no versículo 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então Paulo, no capítulo 2, ele falou sobre o que Cristo fez, que Cristo deixou a glória, se humilhou, morreu, e por causa disso Cristo foi exaltado. E esse poder que Cristo recebeu, esse local que Cristo ganhou, que está acima de todas as coisas, ele fala que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Esse mesmo poder vai pegar a sua vida, vai transformar a sua vida, semelhante ao corpo do próprio Cristo. Ele está falando aqui agora de que quando a gente vive na cidadania correta, caminhando durante essa caminhada, essa corrida, focando nas coisas que são do céu, a gente vai alcançar a linha de chegada. E essa linha de chegada é quando Jesus vai vir sobre a nossa vida, com todo o poder que Ele recebeu nas suas mãos, pegar Ele, organizar a sua vida e transformar a sua vida para ter o mesmo corpo que Ele teve. É isso que ele está falando. Ele está falando do poder que há na cruz e que ressuscitou Cristo da cruz e trouxe Cristo da morte para a vida. Esse mesmo poder vai vir sobre a sua vida no momento que você alcançar a linha de chegada. É por isso que a gente corre. É por isso que a gente continua correndo, e em meio à dificuldade, em meio aos desafios da vida, em meio aos conflitos que nos perseguem, a gente continua prosseguindo para o alvo, porque eu sei que lá eu vou encontrar uma linha de chegada, e vai ter um Jesus que chama pela minha vida como chamado celestial, e nesse momento que eu encontrar todo aquele peso, toda aquela dor que eu vivi sobre essa terra, vai ser simplesmente organizada, minha vida vai ser transformada, e eu vou virar como Ele é. É por isso que a gente corre. É por isso que a gente continua nessa caminhada. Existe uma esperança, existe algo que a gente precisa alcançar, existe algo que a gente vai chegar e vai ser transformado. Esse corpo nosso que é doente, que é fraco, que é machucado, será como o de Cristo. Essa é a nossa corrida. É isso que a gente faz. É por isso que a gente continua caminhando. E a gente precisa ter essas três coisas na nossa mente. Como viver de verdade? Como viver de verdade? Se você tem vivido essa vida, sobrevivendo, dia após dia, se o mal, se aquilo que realmente tem te ferido alcança o seu coração, tira a sua energia, tira a sua felicidade, Paulo vem e fala, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é esquecer daquilo que te machucou, é olhar para Cristo e prosseguir na caminhada, e prosseguir nessa corrida em direção à glória. E a segunda coisa que ele vai falar, não pense nessa terra, não tenha sua mente só nas coisas dessa terra, não pense só naquilo que tira a sua energia, que gasta literalmente o seu tempo. E eu falei isso também, gente, o tempo passa muito rápido e está passando cada vez mais rápido. Se a gente não tiver uma vida intensa com Cristo e uma vida que vale a pena ser vivida, você não vai deixar legado nessa terra, você vai ser esquecido. E principalmente quando você chegar lá nos céus, Deus vai olhar para você e vai falar, o que eu coloquei nas suas mãos, o que você fez? Então nós precisamos pensar nas coisas que são eternas. E o terceiro ponto é, viva a cidadania correta que Cristo te deu.
E o impressionante é que isso pode ser muito doloroso da gente ouvir. E enquanto eu lia sobre isso, eu falava: Deus, isso é muito doloroso, isso é muito forte, isso é muito profundo. Mas quando Paulo ele fala assim, que Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso, Paulo está descrevendo o final da nossa história. Então o mais lindo disso, o mais precioso, o que me deixa mais feliz é que o final já foi escrito. O final dessa história ele já está escrito. Você está numa corrida que o destino já está determinado. O destino já está fechado, o destino já está selado. E o destino é onde eu e você um dia vamos glorificar juntos com Cristo. E não tem nada que pode tirar isso da sua vida. Nada, nada. A única coisa que você precisa fazer é continuar em direção à corrida. É falar: eu sei, Deus, que tem sido difícil, mas eu entendo que um dia eu vou alcançar o Senhor e vou ser glorificado. E eu preciso pensar nas coisas que estão no céu. E eu preciso entender quais são os seus princípios através da palavra, para viver de acordo com os seus princípios nessa terra, porque essa é a minha cidadania. Então esse final já está escrito, esse final já está determinado. O que a gente precisa fazer é continuar correndo, é continuar em direção à linha de chegada, porque Ele está lá chamando pelas nossas vidas, a cada um de nós pelo nome, falando: vem porque eu estou te esperando, vem porque esse é o momento de você me encontrar, vem porque vai chegar o dia onde nós vamos estar juntos e todo o sofrimento ele vai cair por terra, ele vai acabar, nós vamos glorificar e louvar juntos. Quando Cristo ressuscitou, quando Cristo morreu e 3 dias depois Ele ressuscitou, Ele marcou a história de uma vez por todas. Naquele momento, o que era impossível passou a ser possível por causa da morte de Cristo. O que era impossível para toda uma história passou a ser possível porque Cristo ressuscitou. E esse mesmo poder, essa mesma esperança que trouxe vida para o universo, Ele está vivendo sobre a sua vida nesse momento. Então tudo que você precisa para correr essa corrida já está sobre você, já está dentro de você, já está sobre a sua vida, já está sobre o seu coração. Tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa fazer é continuar correndo e ir até o fim. Então o mesmo poder que ressuscitou Cristo das mortes está sobre as nossas vidas. Por causa do sangue de Jesus, isso está sobre as nossas vidas. Então a gente tem essa esperança de que o final está determinado, porque esse poder está sobre nós. Então nós precisamos continuar correndo. E viver menos do que isso é não viver de verdade. E Deus tem algo incrível para a sua vida, eu tenho certeza disso. Existe uma palavra que algumas pessoas utilizam que é: Deus ele pega os improváveis e leva eles a lugares que eles nunca imaginaram, e através da vida deles faz coisas impossíveis nessa terra, porque a partir do momento que Cristo ressuscitou, o que era impossível se tornou possível. Aquilo que você está vivendo hoje, você fala assim: isso é impossível. O poder de Cristo vem sobre a sua vida e fala: é possível, porque esse poder está sobre você, porque eu ressuscitei. Então é possível. Aquilo que era impossível para qualquer outra situação, seja para os médicos ou para qualquer situação, e você fala assim: isso é impossível, isso não vai mudar. Deus olha para você e fala: isso é possível, porque meu filho morreu por você e ele ressuscitou e hoje ele vive sobre a sua vida. Então isso é possível. Isso é possível. E se você está nessa corrida e você está olhando para trás ou para os lados e fala assim: Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir caminhar até o fim, isso é impossível. O Espírito Santo vem sobre a sua vida e fala: isso é possível, porque o Filho ressuscitou e Ele vive sobre a nossa vida. Eu fico com muito temor no meu coração quando eu encontro pessoas que cresceram comigo, viveram coisas maravilhosas com Deus, e hoje eu olho para a vida deles e eles estão distantes do caminho do Senhor. Eles pararam nessa corrida, eles deixaram o caminho por algum motivo. E eu olho para a vida deles e falo: Deus, ainda é possível. Ainda é possível. E talvez você esteja aqui nessa noite e talvez ou você não entrou ainda nessa corrida porque você ainda não entendeu. Você ainda falou: como assim? O que é isso? O que esse cara está falando? Ou você entrou nessa noite e por algum motivo você se paralisou nessa corrida e você fala: é impossível continuar por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria que você, que em algum momento da caminhada falou: eu não consigo continuar, essa vida é difícil demais, ser cristão é difícil demais, é impossível.
Ou você que entrou nessa noite ainda não entrou nessa corrida e não conhece esse Cristo maravilhoso que está clamando pela sua vida, mas você ainda não abriu os ouvidos para ouvir que Ele clama pela sua vida. Eu queria que você que está entre essas duas pessoas levantasse a sua mão. Levantasse a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Aproveita essa oportunidade, levanta a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Se você não conhece a Cristo e não entrou nesse caminho, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, se você quiser vir até aqui à frente, sair do seu lugar e vir até aqui à frente para a gente orar juntos, porque eu estou nessa corrida e muitas vezes eu olho e falo, isso é impossível. Mas Cristo vem sobre mim, o Espírito Santo vem sobre a minha vida e fala, isso é possível, porque o Filho ressuscitou e Ele tornou tudo que era impossível, possível. Ele mudou a eternidade para sempre, Ele mudou a história para sempre, porque o que era impossível se tornou possível. Você que quer conhecer esse Cristo e entrar nesse caminho, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Ou se você se paralisou nessa corrida, Deus tem algo para você e quer continuar com você e caminhar essa corrida até o fim junto com você. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter e nem controlar. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter e nem controlar. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Talvez você não tenha vindo aqui à frente, mas Deus trabalhou no teu coração e confirmou algo no teu coração. Mesmo que você não tenha vindo aqui à frente, eu quero orar junto com você e quero orar com as pessoas que estão aqui na frente. Gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente orar juntos. Deus, nós sabemos que viver não é fácil, Pai, mas o Senhor nos disse que não seria assim. Seria difícil mesmo, e o Senhor viveu a pior vida possível para que a gente vivesse. E nós queremos dizer, Pai, que mais uma vez nós estamos aqui e novamente nós nos colocamos à disposição para correr essa corrida até o fim. Nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode caminhar com a gente, o Senhor pode nos dar toda a força que nós precisamos para prosseguir. E durante essa corrida nós queremos pensar naquilo que está nos céus, porque é lá que nós vamos viver eternamente. Essa vida vai passar rápido, aquilo que a gente constrói nesse local vai passar rápido e nada vai ficar aqui, Pai. A única coisa que vai ficar é aquilo que é eterno. E viver para o Senhor, isso sim é construir algo que é eterno.
E nós queremos saber aquilo que está no seu coração, para a gente viver de acordo com aquilo que está no seu coração, sabendo a nossa cidadania, vivendo debaixo desses princípios, Deus. É isso que nós desejamos, Pai. E nós de fato queremos viver a vida como ela deve ser vivida, uma vida incrível com o Senhor, porque não há outra vida senão com o Senhor. Qualquer outra coisa é ilusão, Pai. Qualquer outra coisa é correr atrás do vento. Qualquer outra coisa é nada diante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. E o Senhor tem algo preparado para cada um de nós nesse lugar, eu tenho certeza absoluta. O Senhor tem levantado pessoas que têm vivido coisas incríveis com o Senhor, onde eles nunca imaginaram, coisas que eles nunca viveram, nunca viram, porque o Senhor tem levado eles a lugares altos, a lugares sobrenaturais. E é isso que nós queremos viver, Pai. Nós queremos nos livrar dos nossos pecados, Pai, que nos prendem, nossos pecados que travam a nossa mente, que travam a nossa corrida, Pai. Nós queremos ser santos para o Senhor e cada vez mais correr essa corrida em direção à glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. E nós queremos fazer nessa cidade, nessa igreja ou em qualquer lugar que a gente esteja, aquilo que o Senhor deseja de nós, ser usados intensamente pelo Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, queimando pelo Teu Espírito, sabendo que o Senhor quer nos usar como um canal para transformar vidas, Pai. É isso que nós queremos e é isso que nós precisamos e é isso que nós desejamos, que o Senhor venha sobre nós, Pai, que o Senhor marque a nossa vida e cele a nossa vida para viver de acordo com os seus planos sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Se coloque de pé no seu lugar, pode retornar. Ora a Deus, lembrando aos queridos aí, os líderes de célula, que atentassem para todo o procedimento e após, nesse momento de altar,